Olha, o Congresso Nacional vai ter neste ano cerca de 46 bilhões de reais do orçamento para destinar em emendas parlamentares, um valor recorde em relação ao registrado nos últimos anos. O montante vai ser destinado pelo Congresso, mesmo após o Supremo Tribunal Federal decidir que as chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, eram inconstitucionais. E após a decisão do STF, deputados e senadores decidiram aumentar o valor total das emendas individuais de bancada estadual e de comissões. Os mais de 19 bilhões de reais das emendas de relator foram redistribuídos no fim do ano passado e divididos entre essas emendas. Para falar sobre esse assunto, eu convido os deputados federais Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. E Adriana Ventura, do Novo, também de São Paulo. Acho que é a primeira vez que a deputada Adriana vem aqui conversar comigo. Vou começar pela senhora. Boa tarde, bem-vinda. O Planalto pretende usar esses recursos ligados ao Congresso Nacional para garantir o apoio de deputados e senadores dos partidos de centro e de direita nas votações mais importantes, como vem denunciando aqui alguns deputados, deputada? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Carlos Zaratini. Prazer estar aqui na CNN. Sim, na verdade, eu acho que é do conhecimento de todos que nós temos um sistema político perverso. Né? O sistema político ele é feito num presidencialismo de coalizão, onde necessariamente o governo federal, seja ele do lado A ou do lado B, tem que cooptar e trazer os deputados para a sua base. E não poderia deixar de ser diferente, a gente também já viu esse filme, a gente viu isso no governo passado, a gente viu no governo Dilma, no governo Lula, 1, 2 e 3, e está de novo essa história. Né? Então há, na verdade, uma compra de apoio declarada com utilização dos recursos públicos. Vou fazer a mesma pergunta ao deputado Carlos Zaratini. Mais uma vez, bem-vindo, deputado. O Planalto pretende... Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, deputado. O Planalto pretende usar esses recursos ligados ao Congresso Nacional para garantir apoio de deputados e senadores dos partidos de centro e direita nas votações mais importantes, como vem sendo denunciado por alguns parlamentares aqui, deputado? Não, absolutamente. Isso não é verdade. O que existe é que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu extinguir as chamadas medidas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, esse recurso foi dividido na comissão do orçamento, uma parte, metade praticamente, vamos arredondar, para emendas individuais e emendas de comissão, entre a Câmara e o Senado. Então, esse recurso é absolutamente transparente e igualitário. Não tem deputado que vai receber mais ou menos, senador que vai receber mais ou menos. Todo mundo vai receber igual, situação e oposição. E a outra parte, a outra metade, ela ficou com o governo. O governo vai executar o seu orçamento, né? Vai poder executar o orçamento, principalmente na saúde, na educação e na assistência social, a partir desses recursos. Né? Também é importante dizer que o governo retomou Minha Casa Minha Vida, com esses recursos de cerca de 9 bilhões e meio, né, que fazem parte dessa antiga emenda de relator. Portanto, não há nada que se possa dizer que o governo está utilizando as emendas para obter maioria. Absolutamente isso não é verdade. A deputada Adriana Ventura parece não concordar, pelo menos é o que ela faz com a sua linguagem gestual nesse momento. Gostaria de ouvi-la, então. Na verdade, assim, eu entendo o Zaratini, né, a narrativa dele, mas tem duas coisas que são fato. A emenda de comissão, realmente, de 400 milhões, passou para quase 8 bi, para 7,6 bi. E a metade, na verdade, a divisão foi diferente. A divisão... Nós pegamos os 19 bi que eram de emendas de relator, metade foi distribuída entre deputados e senadores, dessa forma transparente e tudo mais, como o deputado Zaratini falou. A outra metade foi para o Executivo na emenda RP2, mas uma emenda realmente que é para atender parlamentares, é o RP2 carimbado. Então, isso vai ser feito via ofício para o Ministério. Inclusive, saiu uma notícia
né, um artigo, inclusive, de jornal, de um jornalista, falando que isso seria recebido pelo ministro Padilha, via ofício. Então, a minha pergunta aqui para o deputado Carlos Zaratini, até porque eu fiz uma introdução, nem atacando o governo A ou o governo B, eu estou falando de um modus operandi que existe e até as paredes sabem, como será a transparência desses ofícios, quais são os critérios que vão ser usados para contemplar deputado A ou deputado B. E assim, aí a questão da emenda de comissão, eu também quero fazer um comentário para o deputado Zaratini, que seria muito bom se realmente os critérios fossem temáticos da comissão, indicado por critérios técnicos. Mas a pergunta é, se resolverem cobrar ônibus escolar, todos os deputados vão poder indicar ou só aqueles que votam a favor de pautas do governo? Essa é a minha pergunta, Zaratini. Deputado, essa RP2 aqui, como traz a deputada Adriana Ventura, ela pode inibir a transparência que o senhor trouxe já na sua primeira fala? Absolutamente. Veja só, o Ministério da Educação acabou de liberar milhões de reais para a retomada de obras de escolas e creches paradas, né? E aí não foi perguntado qual é o município, quem governa o município, se é da situação da oposição, se não teve ofício de nenhum deputado, de nenhum senador. Foi absolutamente transparente, porque todas as obras que tinham condições de ser reiniciadas foram reiniciadas, foi dado o start. O Minha Casa Minha Vida, da mesma forma, né? Então, não existe absolutamente nenhuma preferência para a situação em detrimento da oposição. Quanto às comissões, a deputada conhece. Aliás, ela participou da comissão, de várias comissões já, onde se discutiram emendas de comissão, tanto as comissões de bancada estadual, como as comissões de bancada de temáticas, né? E nessas comissões existe absoluta transparência. É discutido entre os deputados de todos os campos. Aliás, quero lembrar, a bancada de oposição aqui na Câmara é muito forte, no Senado também é muito forte, muito numerosa. Então, não há possibilidade do governo querer passar a perna em ninguém com essas emendas de bancada. Simplesmente não há possibilidade, porque, evidentemente, essa maioria ou essa quantidade bastante forte, bastante numerosa de deputados de oposição vai reagir, vai acabar reagindo e vai travar o trabalho congressual. Portanto, não há como o governo ter esse tipo de prática. Deputada Adriana Ventura, existe ou não essa transparência nas comissões e, no fim das contas, a gente vai conseguir entender como é que vai ser deliberado mesmo esse orçamento, esse dinheiro? Olha, falando especificamente das emendas de comissão, como eu disse, ela foi super turbinada. Era 400 milhões e passou para quase 8 bilhões. Então, a gente vai ver como funciona de fato este ano. Eu acho que houve uma grande briga e uma disputa para ser presidente e vice-presidente das comissões. Esse ano não foi à toa. Agora, como vai operar, se vai ser transparente? Quando eu estou falando de ser transparente, não é falar aonde o dinheiro chegou, é falar quem indicou. Porque a gente viu no orçamento secreto, né, inclusive o PT, o Zaratini está aqui, que é deputado do PT, uma grande crítica em relação ao orçamento secreto, mas transparência não tinha nenhuma. E esse RP2 que eu falei que é carimbado, né, eu não estou falando do grande orçamento discricionário do governo, eu estou falando desses 10 bilhões que saiu da emenda de relator e voltou para o governo. Ele é carimbado para parlamentares específicos para a compra de apoio. A minha pergunta para o deputado Zaratini aqui é qual vai ser o critério e como isso vai ser divulgado, se esses ofícios que o ministro vai receber e vai concentrar em suas mãos para a contemplação serão divulgados, serão transparentes. Essa é a minha pergunta, porque na Comissão Mista de Orçamento, que inclusive eu participei com o senhor, a gente sabe que tinha um problema seríssimo de transparência, inclusive isso era criticado pelo PT. Agora tudo é transparente e tudo é bonito. Então eu gostaria de saber, até porque 20, 21, 22 a gente continua sem transparência. Tem 25 bi e um buraco negro ali do dinheiro que sumiu, que não sabe quem indicou, que ninguém respondeu. Inclusive, no levantamento que foi feito no STF, 44 parlamentares do PT não responderam o ministro Rodrigo Pacheco quanto receberam de emenda de relator. Então, minha pergunta para você, Zaratini, respeitosamente, como será dada transparência dessa verba de emenda de relator que foi dividida
entre a emenda individual, que terá sua transparência natural, e os 10 bi que foi para o Ministério. Eu quero saber dos 10 bi do Ministério e quero saber, depois a gente vai saber sobre como vai ser a operação da emenda da comissão, que eu acho que isso não deve estar claro para ninguém ainda. Deputado Carlos Zaratini, é normal aqui que eu diga, é uma resposta padrão minha. Normalmente quem faz perguntas aqui sou eu e os entrevistados, sou eu a entrevistadora. Desculpa. Mas se o senhor, a deputada Adriana Ventura está tão insistente nessa pergunta, se o senhor se sente à vontade para responder, por favor. Claro, não tem problema nenhum. Olha só, as emendas como ela bem falou aqui, as emendas de comissão, agora ela reconheceu, as emendas de comissão têm transparência. As emendas individuais também têm transparência. Tem um debate na comissão, todo mundo é registrado quem está propondo o quê, certo? Em relação ao recurso que ficou com o governo, né, na chamada RP2, esse código que diz que quem vai designar onde vai ser gasto o dinheiro é o executivo, isso está sendo gasto em medidas de retomada de obras e de programas. Esses ofícios, eu acho bom que a deputada prove ou mostre na tribuna, em outro momento, que existem esses ofícios, que esses ofícios estão direcionando as emendas. Porque, evidentemente, nós vamos trabalhar com total transparência, nós fomos contra as emendas de relator, as emendas do orçamento secreto, nós não vamos voltar a essa prática. Agora, nós vamos governar o país. O país está precisando de recursos, existem inúmeros programas parados e nós vamos colocar esse recurso para atender a população. Parado não vai ficar, né? A oposição pode querer parar o governo, mas nós temos a obrigação de fazer com que a máquina flua. Então, vai ser anunciado agora, na semana que vem, recursos para as universidades, para os institutos federais, não apenas de custeio, mas para investimento também. Está sendo anunciado, foi anunciado ontem o Mais Médicos, a contratação de milhares de médicos. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de que a gente quer, são 140 mil moradias que estão sendo colocadas em obra novamente, estavam paradas. Então, tudo isso é recurso que o governo está destinando. E como eu disse aqui, ele não pergunta, essa cidade aqui é governada pelo PL, pelo PT ou pelo Novo? Não, é uma cidade, toda cidade vive nessa cidade brasileiros e brasileiras, e por isso o governo vai atender. Aliás, outro dia, o prefeito de Manaus, que não apoiou o Lula, disse claramente, eu nunca vi um governo que é tão republicano como o do presidente Lula. Então não é testemunho do PT, é dos outros partidos que sabem muito bem que a gente administra para o povo brasileiro, e é isso que nós vamos continuar fazendo. E quando tiver esses ofícios, deputado, apresenta, né? Vai na tribuna, denuncia, quando a senhora tiver alguma coisa em mão. Deputada, a senhora foi contemplada com a resposta? Mas é lógico que não, até porque os 9,8 bi que eu falei que foi separado de RP2 não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, com os programas do governo, não tem nada a ver com isso. Você está falando de orçamento discricionário que não se mistura com esse RP2 que foi desmembrado. Então, assim, você está falando de uma parte discricionária que o governo gasta em ações, que é obrigação dele, aliás. Agora, a gente está falando de uma outra coisa, a gente estava falando dos 46 bi do Legislativo para a destinação de emendas, onde esses 9,8 bi que eu perguntei estão inseridos. Então, agora você está extrapolando e, na verdade, as respostas estão ficando misturadas. Então, eu não me sinto contemplada, Zaratini, mas a gente... Responder? É claro que pode. Eu queria esclarecer, porque o RP2... Só deixa eu fazer só um comentário. O RP2 que foi desmembrado, a indicação veio do relator das ações orçamentárias que o relator indicou. Então, falar que o 9,8, que era dos 19 bi da emenda de relator, a metade, o governo Lula está fazendo isso e aquilo com Minha Casa Minha Vida, assim, isso não procede de jeito nenhum, porque o que a gente está falando são coisas e ações orçamentárias que foram designadas pelo relator do orçamento e foram desmembradas, ponto. Então, deputada, você pode responder. Estou passando para o Zaratini agora. É isso, deputada, deixa ele responder, porque o telespectador também precisa entender e alcançar o que vocês estão falando. Então, tá bom. Vai, deputada. Exatamente, eu não sei se o telespectador está entendendo esse debate, mas o que eu quero dizer é o seguinte, RP2 é recursos que são designados pelo
governo, pelo executivo. O que aconteceu, a deputada tem razão, ela falou, quem alocou esse dinheiro foi o relator do orçamento. Como é que ele alocou? É tanto para atenção primária à saúde, tanto para hospitais, tanto para educação infantil, tanto para a universidade. Ele dividiu onde iriam esses recursos no orçamento. Mas para qual cidade vai, para qual universidade ou escola vai, quem decide é o executivo. Não é deputado nenhum que vai decidir isso, é o executivo que vai ver onde tem necessidade. E as necessidades que nós estamos vendo agora é retomar tudo que estava parado, tudo que tinha coisa de 6 anos parada. Então agora o governo tem que tomar uma atitude, o governo está tomando. Então agora querer criticar isso, me parece, e misturar isso com orçamento secreto, é confundir o povo, é querer reforçar, inclusive, Luciano, esse PT usa orçamento secreto, não é verdade, não existe mais orçamento secreto, não existe mais. Vamos acabar com isso, o que existe agora é que, o que é verdade, aumentou o orçamento que é designado pelos deputados e senadores. Isso aumentou a partir da decisão do Supremo e da Comissão do Orçamento, na qual a nossa deputada também fez parte, né? E foi uma decisão da Comissão de Orçamento. Mas essas emendas são transparentes. Deputado, o senhor está reclamando da tarja e aqui, agora em minha defesa, não sou eu que escrevo essa tarja, tá? Então é sempre importante dizer. Deputada, eu vou à frente. Interlocutores e pessoas próximas a Lula dizem que os recursos que o presidente Lula, para liberar recursos do orçamento, vai exigir mais transparência. Eu tenho um minutinho para a senhora falar como é que poderia ser feita essa maior transparência. Olha, eu lembro que quando a gente tentou melhorar na Comissão Mista de Orçamento a transparência das emendas de relator, a gente tentou criar um canal único. No caso, quando eu e o Zaratini estávamos na Comissão Mista de Orçamento, existia o Sindorf. O problema é que tinha uma porta de entrada, mas tinham várias outras. Eu acho que a melhor maneira da gente aumentar essa transparência, primeiro, é divulgar quais são os critérios, por que o município A é contemplado e o B não. Eu acho que isso é importante. Segundo, qual política pública está vinculada? Olha, então a gente está fazendo um programa para que municípios que têm IDH abaixo de tanto recebam tal coisa. E eu acho que a terceira grande coisa é realmente ter um acesso, um canal transparente, onde as pessoas possam olhar todos que pediram e todos que foram contemplados. Porque isso, na verdade, seria transparente deste recurso. E não no detalhe, porque a gente sabe que aqui nós temos vários parlamentares que apadrinham emendas. E até aí está tudo certo, porque isso é uma prática que é feita e legitimamente o parlamentar quer levar recursos para a sua região. A questão é como dar transparência para mostrar que isso não é um instrumento de barganha política e de compra de apoio. Então foi essa, na verdade, a minha pergunta para o deputado Carlos Zaratini. Como vocês pretendem divulgar e dar transparência a isso? Depois de mensalão e todas aquelas coisas, como a gente evolui do mensalão para cá? Essa é a pergunta. Ô, deputado, o presidente Lula está pedindo mais transparência a partir desse momento. O que o senhor acha das ideias colocadas aqui, então, pela deputada Adriana Ventura para dar mais transparência? Vocês também têm essa preocupação com isso, deputado? Nós temos sempre essa preocupação. A preocupação da transparência, ela é fundamental e o PT sempre lutou por isso. Nós fizemos a lei da transparência, nós fizemos a lei anticorrupção. O PT sempre esteve à frente na luta contra a corrupção. Então, nós vamos continuar fazendo isso. E esse governo vai dar transparência aos gastos públicos, certo? Você não vai ver nesse governo uma cidadezinha pequena receber uma quantidade de recursos que extrapola até o próprio orçamento da cidade. Isso não vai acontecer. Entende? Porque esse governo vai cuidar do quê? De distribuir os recursos da melhor forma possível. Logicamente, tem hora que ele tem que fazer escolha. Eu tenho X, eu só posso dar para uma cidade, não posso dar para duas. Então, ele vai ter que fazer uma escolha. Essa escolha vai se dar em cima de critérios, né? De critérios da população, de critérios das necessidades e procurar resolver. Não dá para atender tudo que todo mundo pede. Então, nós vamos ter que atender aquilo que é possível, mas, evidentemente, vamos buscar transparência e no nosso governo não tem orçamento secreto.
Eu quero agradecer demais, então, aqui essa discussão sinceríssima com os deputados federais, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que está com a gente mais uma vez, e deputada Adriana Ventura, do Novo, que está aqui também pela primeira vez, e já seja bem-vinda para outras vezes, deputada. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Luciana. Obrigada, Zaratini.